Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Via Sápia. Eu sou Fernando Rodrigues, fundador da Via Sápia, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o coronavírus, essa epidemia, esse isolamento social e o que a poluição atmosférica pode nos ensinar sobre isso. Por que o isolamento social é importante? Então, as pessoas não dão muito valor ou não pensam muito sobre o ar, sendo que talvez seja a coisa mais essencial à nossa vida. A gente pode passar vários dias sem comer, nós podemos passar alguns dias sem beber água, mas a gente não consegue sobreviver 2 ou 3 minutos sem respirar. Então o ar é essencial. O tempo todo que nós estamos respirando, nós estamos colocando dentro do nosso corpo não apenas oxigênio, nitrogênio, os demais gases que compõem a nossa atmosfera, mas também partículas. Partículas, para a gente, em poluição atmosférica, vai ser tudo aquilo que não é um gás. Então isso inclui desde partículas sólidas, poeira, como também microgotículas e micro-organismos. Isso acaba fazendo com que o ar seja um agente para o transporte dessas partículas ao longo de várias distâncias. Existe uma relação matemática que nos ajuda a entender como essas partículas vão viajar. Em princípio, é simples, depende da densidade da partícula, ou seja, a relação entre a massa e o volume dela, depende do tamanho dessa partícula e depende da diferença de densidade entre essa partícula e esse fluido. Considere uma partícula, que nesse caso nós vamos mostrar como uma esfera. Pode ser uma gotícula de água, uma gotícula de saliva, uma partícula de pólen, poeira, qualquer material que esteja em suspensão num fluido. E nesse caso, o nosso fluido vai ser o ar. Essa partícula vai estar sujeita a algumas forças que vão ditar o seu comportamento. A principal delas é a força gravitacional, em que estão sujeitos todos nós. Qualquer objeto na superfície do planeta está sujeito à aceleração da gravidade. Essencialmente, essa força vai fazer com que a partícula caia, vá para o chão. Mas há outras forças que vão agir nessa partícula. A força de empuxo, que é essencialmente a mesma força que faz com que um barco, por exemplo, se mantenha flutuando na água. Só que nesse caso o nosso fluido é ar, então a influência da força de empuxo vai ser bem menor, mas ela existe. E a força de arraste. A força de arraste vai estar relacionado com a interação dessa partícula com o vento, com o ar arrastando essa partícula. Então, essencialmente, a força gravitacional é função da densidade da partícula, do volume da partícula e da aceleração da gravidade. A força de empuxo é função da densidade do fluido, do volume da partícula e da aceleração da gravidade. E a força de arraste é função da densidade do fluido, da área de contato entre o fluido e a partícula, do coeficiente de arraste e da velocidade resultante. Velocidade resultante é a diferença entre a velocidade do fluido e a velocidade da partícula. A partícula nunca vai estar se movendo na mesma velocidade que o fluido, porque você tem perdas resultantes do atrito. Então, essencialmente, a força resultante que vai estar agindo numa partícula vai ser a diferença entre a força da gravidade menos a força de arraste menos a força de empuxo. E o que isso quer dizer? Se a força de arraste e a força de empuxo forem maiores que a força da gravidade, a partícula vai se manter em suspensão, vai ser carregada pelo vento. Se a força de arraste e a força de empuxo forem menores do que a força da gravidade, a partícula vai cair para o chão. O desenvolvimento matemático disso, com mais alguns passos que eu não vou mostrar aqui, leva à equação fundamental do movimento de partículas em fluidos, que é a lei de Stokes, que essencialmente diz que a velocidade resultante vai ser função do diâmetro da partícula ao quadrado, ou seja, quanto maior a partícula,
maior vai ser a velocidade necessária para ela se manter em movimento. E da diferença da densidade da partícula e da densidade do fluido e da viscosidade do fluido. Então, com essa equação, com algumas aproximações, a gente pode ver o que acontece com as partículas de saliva no mar. Considera, por exemplo, esse cenário. Uma pessoa está espirrando e nessa foto a gente consegue ver as partículas que estão ali saindo da boca dela. As partículas de maior tamanho têm 2 milímetros de diâmetro. E aplicando a equação de Stokes, a lei de Stokes para essas partículas, considerando que a partícula tem uma densidade próxima da água, de 1000 kg por metro cúbico, que a densidade do ar seja 1,2 kg por metro cúbico, isso tudo é função da temperatura, tá? Então isso é uma aproximação. E que a densidade, a viscosidade do fluido seja 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso nos dá uma velocidade de 120,97 metros por segundo ou 435,5 km por hora. O que é que isso significa? Que se a partícula se mantiver a uma velocidade de 430 km por hora, ela vai continuar em suspensão. Do contrário, ela vai cair. Gente, 435,5 km por hora é velocidade de furacão, a velocidade do vento num furacão. Na verdade é maior até do que de um furacão. Então, as partículas maiores que saem da nossa boca quando a gente espirra vão cair rapidamente para o solo. As partículas menores já é outra história. São partículas de 100 micrômetros. E elas vão precisar de uma velocidade de 0,3 metros por segundo ou 1,09 km por hora. Isso é velocidade de uma brisa. Então, as partículas menores, quando alguém espirra, conseguem viajar para distâncias maiores, porque a velocidade de 0,3 metros por segundo do vento é muito fácil da gente encontrar. Agora, e se for o vírus? Suponha que ele saiu na saliva da pessoa contaminada e a saliva em contato com o sol evaporou a água, sobrou só o vírus. O vírus vai ter ali de 400 a 500 nanômetros de diâmetro. Vou considerar aí a média de 450 nanômetros de diâmetro. Isso diz que ele precisaria de uma velocidade de 0,000006112 metros por segundo. Então é praticamente impossível que ele caia. Tá certo? Tem que ser um ar total e completamente parado para ele se depositar, e qualquer brisa, por mais leve que seja, faz com que ele se suspenda novamente. Mas o que essas velocidades significam? O que isso na prática quer dizer? Eu tenho aqui comigo um anemômetro. Ele serve explicitamente para medir velocidade de vento. Como vocês podem ver, tem uma pequena brisa soprando hoje, e eu estou aqui com o anemômetro. Na direção dela está dando 2,3 mais ou menos. Deixa eu fazer algo melhor para vocês verem. Bom, vim para um ambiente interno para a gente conseguir mostrar melhor o funcionamento do anemômetro para vocês e o que implica as velocidades que a gente viu. Nesse instante eu estou dentro de um escritório fechado. Então a gente tem uma velocidade de vento muito baixa. Na verdade, zero. Aqui, zero. Eu vou ligar, eu tenho um ventilador de teto aqui, eu vou ligar e vamos ver se ele afeta alguma coisa na nossa velocidade. Praticamente nada. Se eu colocar ele na direção do vento, por outro lado, eu consigo aí, ó, velocidade de aproximadamente 1,2 metros por segundo. Então vê que com o meu sopro o mais forte possível, que eu consigo é 5 metros por segundo. Então, mas temos partículas realmente ao meu redor nesse instante? Toda uma região tranquila, sem grande fluxo de veículos, arborizada. Será que temos? Então eu tenho aqui um
Aparelhinho que quantifica a quantidade de partículas no ar. Então ele vai me dar o resultado de partículas de 3 tamanhos: 10 micrômetros, 2,5 micrômetros e 0,3 micrômetros. Então vou fazer uma leitura para a gente conseguir ver o que tem de partículas e quais são os tamanhos dessas partículas que estão aqui nesse momento. Então no momento dessa gravação eu tenho aqui 0 partículas por litro de tamanho de 10 micrômetros, as partículas maiores. Eu tenho 200 partículas com tamanho de 2,5 micrômetros. E eu tenho incríveis 22 mil partículas por litro de tamanho de 0,3 micrômetros. O que isso significa? O que isso significa? Exatamente o que a equação nos mostrou. Partículas menores conseguem ficar suspensas no ar com baixíssimas velocidades de vento. Partículas maiores só vão se suspender ou só vão se manter em suspensão se houver uma grande velocidade de vento. E é justamente por isso que existem as medidas de isolamento social. No instante que eu estou falando com vocês, a minha boca está emitindo gotículas de saliva. Se eu estivesse contaminado com a Covid-19, essas partículas estariam sendo dispersas no ar. Por sorte, a grande maioria delas é de tamanho pequeno e vai cair para o chão rapidamente. Elas precisam de muita força de empuxo e muita força de arraste para se manter em suspensão. Daí a recomendação para a gente manter uma distância de 2 metros de outras pessoas, para não ter o contágio direto dessa pessoa. Por outro lado, a partir do momento que essas gotículas caem e a água que está contida nelas evapora, vai sobrar o quê? O vírus. E o vírus precisa de velocidades muito baixas para ser carregado pelo ar. Daí a necessidade da gente ficar em casa, da gente não se expor. Por quê? É muito difícil a gente ter um vento forte em casa, ou mesmo uma brisa. E no meio do caminho vão ter um monte de obstáculos que vão conter o vírus. Por exemplo, nesse exato instante, eu tenho uma barreira de árvores aqui atrás. Se houver um vírus aqui no chão que for carregado pelo vento, ele vai se chocar contra essas árvores, vai perder velocidade, vai cair. Da mesma forma, o muro da nossa casa nos protege, as paredes da nossa casa nos protegem. Então, é essencial para a gente conter essa pandemia que a gente siga o isolamento social e hashtag fique em casa. E se você gostou desse vídeo, não deixe de visitar o nosso site www.viasapia.com.br. Estamos com um novo treinamento, gestão da qualidade do ar interior, que é fundamental nesse tempo de controle de poluição atmosférica, além de termos livros digitais, consultoria e soluções corporativas. São dezenas de treinamentos ligados à área de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho, que você pode se inscrever e fazer no conforto da sua casa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal para ser notificado de novos vídeos como esse e visite o nosso site www.viasapia.com.br. Até a próxima!